Como funciona o nosso cérebro, pessoal? Todo mundo sabe que tem dois hemisférios, né? O direito e o esquerdo, tá? Então, quando a gente é colocado numa situação nova, uma novidade, o lado direito é o lado que lida com o desconhecido e o lado esquerdo lida com o conhecido. Então, numa situação nova, você é exposto ao seu lado direito a novas informações e ele começa lá a disparar uma série de coisas, pega aquele caos e vai organizando o caos e vai chegando numa coisa que a gente chama de ordem. Quando chega na ordem, ele joga para o outro lado, então este lado esquerdo começa a agir e tomar as ações ordenadas no mundo, tá bom? E como foi escrita, compilada a Bíblia, né, que a gente usa aqui no Ocidente, tá? Uma história bastante interessante. Então, no início, tem um caos, e vem uma figura externa a nós, divina, ultrapoderosa, pega o caos e começa a organizar. Quando ele termina a organização do caos, ele cria o ser humano, o objeto que age, não é? Ele cria o homem e a mulher à semelhança dele, tá? Então aí é legal também que homem e mulher é igual desde o início, tá? Como se continua a Bíblia? Vão aparecendo personagens parciais, com defeitos, com qualidades, mas parciais, né? Com muitas intervenções divinas, até que esses indivíduos vão crescendo em complexidade nos escritos e nos personagens que a gente vê. Como que é o cérebro? A mesma coisa, né? Novidade, entender uma parte vem para cá, aí mais uma novidade dentro daquele mesmo assunto, lida com a novidade, uma intervenção divina, vai para o ser humano, age, aí de novo intervenção divina, e você vai aprendendo as coisas. Você vai precisando cada vez menos do lado direito e usando cada vez mais o esquerdo. Na Bíblia a mesma coisa, Deus vai aparecendo cada vez menos, os homens vão ficando cada vez mais complexos. Até que o ponto culminante é quando Deus se transforma no ser humano, que a gente chama esse cara de Jesus Cristo, tá? E aí tem toda a história dele, tá bom? Muito bem compilada a história bíblica em relação ao funcionamento cerebral, sendo que esses caras não tinham a menor ideia como a gente tem hoje. Eles tinham outras ideias, né? Bastante brilhantes, aliás, tá bom? Existe uma substância chamada LSD. LSD a gente entende como uma droga que modifica o estado mental, certo? Muito bom. Mas as pessoas, foi feito um estudo bem recente, bem legal com isso, e aí tentando entender qual é a sensação que as pessoas têm no uso do LSD. E muitas delas descrevem como a sensação de divindade, do divino, uma sensação de transcendência, tá? E essa sensação, quando o indivíduo tem essa sensação de transcendência, a sensação do divino, ele tem modificações no funcionamento cerebral. Olha que legal. Então, para ter uma ideia, uma única dose de LSD foi capaz de tirar 85% da dependência de cigarro. 85% das pessoas que fumavam, com uma dose de LSD, tendo esse evento transcendente divino, pararam de fumar. Tá? Uma outra coisa, foi feita a aplicação de doses de LSD repetidas em pacientes de câncer terminal, pessoas que iam morrer com a ansiedade da morte, com aquela certeza, olha, eu estou morrendo e falta muito pouco. O nome disso é ansiedade da morte. Então, pessoas que já não têm propósito, a vida está extremamente desconfortável, provavelmente deprimidos, com algumas doses do LSD e a experiência do divino e da transcendência, essas pessoas perderam a ansiedade da morte, aceitaram essa condição de uma maneira muito melhor, ganharam um novo propósito, pensamentos positivos novamente. Tá? Então, a experiência do divino, ou por uso de substância, ou por rituais, ou do jeito que você conseguir, é uma experiência que existe no nosso cérebro de verdade. Tá? Não é doença, não é uma coisa ruim, tanto que e não é o uso da droga, tá? O LSD dado para quem não tem a experiência transcendental e do divino não causa os bons efeitos, tá bom?
Bom, na história da Bíblia também, o que a gente vê muito é uma luta do bem e do mal, tá certo? Bastante, o tempo inteiro. Ninguém sabe se o bem existe de verdade, tá? Mas com certeza absoluta o mal existe, certo? Só você estudar meia hora de história, não precisa ir muito longe. Só você andar meia hora no trânsito caótico de São Paulo, você descobre que o mal existe, não precisa ir longe, tá? Então, se a gente não for capaz de fazer o bem, que talvez não exista, o nosso cérebro é potente o suficiente para a gente ser responsável e respeitoso para não fazer o mal. Fica a dica. Tchau, pessoal.